vai ser difícil um acordo nesse momento. Israel pegou a presa e não vai soltar até conseguir seus objetivos. Olha, é o que parece. Tem uma fala do Biden hoje também. Ele foi perguntado na Casa Branca sobre cessar-fogo e ele disse que é impossível, tá? Que é impossível. É interessante que foi aprovado no Conselho da Segurança da ONU, ontem, uma proposta de Malta, pedindo pausas humanitárias, e Israel, Estados Unidos não vetou, mas Israel disse simplesmente que não vai cumprir. Israel disse, não vou cumprir, tá? Não vou terminar antes de consolidar todo o controle sobre a faixa de Gaza. Então, o que era no início uma guerra contra o Hamas, o que era no período posterior uma guerra contra grupos que seriam inimigos do Estado de Israel, hoje, nitidamente, já é assumido, ainda que a narrativa insista nessas questões, com a fala explícita da necessidade do controle total sobre a faixa de Gaza. Então, eles não vão arredar pé até que eles estabeleçam esse controle. Não estabeleceram ainda, tá? Porque os conflitos na faixa de Gaza são encarniçados, são sangrentos. Israel está perdendo soldados, está perdendo oficiais, está perdendo tanques, blindados. Isso quer dizer que Israel vai efetivamente perder esse conflito, sob o ponto de vista militar? Eu creio que seja impossível na atual circunstância. Mas procrastina, adia uma solução favorável a Israel. Então, nesse sentido, Israel está dizendo muito claramente para o mundo, nós não vamos parar até que nós consigamos nosso objetivo. Qual seja o nosso objetivo? Controlar a faixa de Gaza. E aí eu quero dizer para você o seguinte, aparentemente, de maneira real, de maneira material, você não tem hoje uma força que esteja disposta a entrar no conflito, pelo menos despejando recursos físicos dos seus efetivos, dos seus contingentes, na faixa de Gaza. Nem os próprios aliados dos iranianos, que têm a fronteira norte de Israel, sul do Líbano, em estado de permanente conflagração, em estado de permanente tensão, em estado de permanente potencial de agravamento, mas não tem efetivos que possam encaminhar em direção à faixa de Gaza para reforçar a situação do terreno, na questão da defesa do território da faixa de Gaza. A mesma coisa dos iemenitas, dos Houthis. Eles até, inclusive, pediram, alguns grupos iemenitas pediram aos dirigentes sauditas que abrissem suas fronteiras para que eles pudessem passar e se aproximar da faixa de Gaza. Mas, efetivamente, os sauditas não permitirão esse tipo de situação, até porque os sauditas foram daqueles que vetaram uma série de medidas punitivas para Israel no último encontro da Organização de Estados Islâmicos e da Liga Árabe. Então, nesse momento, você tem uma realidade. Israel vai consolidar em algum momento, ainda que a custo de muitas vidas, de muitas perdas, e eventualmente de permanentes escaramuças, porque os palestinos podem continuar, de alguma forma, com algum potencial para atacar essas tropas israelenses dentro de Gaza, mas é importante frisar que a tendência é que esse controle se consolide. E aí a pergunta que eu quero já responder de antemão: ninguém vai intervir. Ninguém vai intervir. Diretamente ninguém vai intervir. A própria reunião de ontem do presidente Xi com o presidente Biden mostra muito claramente que os Estados Unidos estão fazendo uma política de contenção de dano. Muitos analistas colocaram a questão que o Biden pediu ao Xi que fizesse uma contenção em relação aos iranianos. Uma contenção no sentido de que política, diplomática, economicamente, de alguma forma evitasse a entrada dos iranianos nesse conflito ou até o incremento da posição do Hezbollah em relação ao norte de Israel. Parece que há um grande acordo dos setores oligopolistas, mundo afora, no sentido de que o controle da faixa de Gaza passe a ser agora de amigos. Quer dizer, o que está muito claro agora é que me parece que a confraria das petrolíferas, a confraria, o clube de amigos das grandes petrolíferas internacionais, dos grandes recursos que não guardam nenhum tipo de afinidade com um país, mas sim com uma agenda, né? São recursos que muitas vezes chamamos até de apátridas, resolveram estabelecer o controle sobre a faixa de Gaza. Eles viram ali um grande pote de ouro, e o que está acontecendo agora à custa do sangue palestino é a distribuição do butim. É a distribuição do butim. Itália, Grã-Bretanha, Azerbaijão, Arábia Saudita, Emirados, Turquia, todo mundo ali olhando. A Jordânia, que tem ótimas relações com Israel e a qual é permitido, inclusive, lançar equipamentos pelo ar em direção ao Hospital Jordaniano de Gaza, né?
se é que são realmente aviões jordanianos que o fazem, né? Ao Kuwait, que permitem, inclusive, entregar ambulâncias a partir de Rafah, ao Egito, né, que é muito pressionado por Israel. Eu conversei com um palestino que tem muita familiaridade com essas questões das relações entre o Egito e Israel, e o controle que os israelenses têm sobre as políticas, inclusive na aduana de Rafah, e como os egípcios praticam ou exercem ali sua autoridade é extraordinariamente alto, tá? É extraordinariamente alto. Então nós não temos um mundo onde você tem uma força, eu venho denunciando isso há muito tempo, onde você tem uma força efetivamente anti-hegemônica que lute contra esse estado de coisas. Então, os grandes recursos, os grandes capitais, os bilionários, os trilionários, resolveram que eles vão estabelecer controle sobre esses recursos de Gaza e do porto de Gaza, e se vai ficar palestino lá, se os palestinos serão realocados no Sinai, se vão morrer muitos jovens soldados israelenses. Me parece que nesse momento é uma situação lateral para esses interesses, tá? Essa é a realidade. Eu tenho